dar aqui. Josué, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Vou ler mais uma vez. Então disse o Senhor a Josué. Vamos juntos a partir daqui? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco por intermédio da Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nós lemos aqui diz que o Senhor engrandeceu a Josué, que o Senhor honrou a Josué. Por isso nós queremos aprender, Senhor, como podemos ser como Josué, a ponto de sermos honrados pelo Senhor, a ponto de agradarmos o Senhor de um modo tal que o Senhor venha exaltar a vida de cada um de nós. Nos ensina assim nessa noite o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos sabem que Josué foi o sucessor de Moisés. Então Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo das garras do Egito, da escravidão. Moisés fez o seu trabalho muito bem, libertou o povo junto com Arão, e Josué sempre foi o servidor de Moisés. Quando Moisés ele vem a morrer, Josué é colocado como líder no lugar de Moisés. E eles deixaram o Egito, ficaram 40 anos no deserto, e agora eles vão conquistar a terra de Canaã. Eles já conquistaram uma parte de Canaã, que ficava a oriente do Jordão, e agora eles vão continuar essa luta para conquistar a terra prometida. Aquele povo, os cananeus que moravam naquela região, eles estavam sob uma espécie de anátema divino, porque Deus já havia dito para Abraão que quando enchesse a medida de iniquidade daqueles povos, eles sofreriam um juízo da parte de Deus. E Deus usaria os descendentes de Abraão para executar esse juízo, e eles iam desapossá-los daquele lugar, e eles passariam a ser os novos proprietários daquela região, terra onde emana leite e mel. E aqui nós lemos esse texto, esse único versículo. Até peço para que você não feche a sua Bíblia. Hoje nós vamos andar um pouco mais, será uma pregação temática a respeito da vida de Josué. E quando eu fazia minha devocional e li esse texto me chamou a atenção. Poxa vida, Deus aqui exaltando a vida de Josué na frente de outras pessoas, diante de todo Israel. Então Josué deve ter alguma coisa boa para ensinar para a gente, não é mesmo? Quem aqui, no bom sentido do termo, né? Não estou dizendo aqui de uma forma orgulhosa, mas quem aqui não gostaria de ter a sua própria vida honrada e exaltada pelo Senhor? Não é mesmo? Quem aqui não gostaria de ouvir um elogio da boca do Senhor? Como Jesus disse: eis meu filho amado em quem me comprazo. Claro, nós não somos filhos do mesmo modo como Jesus é, mas o Senhor se alegra da vida do justo também. E Josué aqui, ele já está provavelmente ali com seus 50 anos. Então a gente precisa tentar entender o que aconteceu antes na vida de Josué, para que a gente aprenda da vida dele e que nós possamos ter essa mesma aprovação da parte do Senhor sobre nossas vidas. O que é que Josué teve que nós podemos ter também? O que nós podemos aprender da vida de Josué? E essa é a minha intenção nessa noite. Investigar um pouco a vida de Josué, para aprender um pouco da vida dele, para que nós possamos, naquilo que é positivo, naquilo que Deus aprova, imitar a vida de Josué e sermos devidamente exaltados pelo Senhor no seu devido tempo, porque não merece honra aquele que exalta a si próprio, mas sim aquele que o Senhor exalta. Então que seja assim na minha e na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, investigando a vida de Josué, eu percebi
que uma das características de um homem ou de uma mulher que é honrado ou honrada por Deus, que será exaltado ou exaltada por Deus, é aquela pessoa que aprendeu a servir. Será honrado pelo Senhor o homem e a mulher que aprenderam a servir. Vá para Êxodo, capítulo 24. Êxodo, volte um pouquinho a sua Bíblia. Êxodo é o segundo livro das Escrituras Sagradas. Nós vamos ali para o capítulo 24, versículo 13. Hoje nós vamos trabalhar um pouco mais com a Bíblia Sagrada, para que nós possamos aprender da vida de Josué. Então eu disse assim, que Deus exaltará, Deus honrará o homem que aprendeu a servir. Vamos dizer juntos, eu falo e vocês repetem. Deus honrará o homem que aprendeu a servir. Muito bem. Então, em Êxodo 24, 13, diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Só essa parte. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que Josué, antes de ser, muitos anos depois, exaltado pelo Senhor, ele aprendeu a servir. Ele era servo de Moisés. E se você acompanha a vida de Josué, juntamente com Moisés, você percebe que ele era um servo dedicado. Ele era um servo que ele honrava aquele a quem ele servia. Ele era um servo que estava sempre pronto para obedecer aquilo que Moisés dizia que deveria ser feito. E Moisés nunca pediu algo para ele mesmo, porque Josué, ele não servia ao homem Moisés, mas ele servia a Deus, servindo Moisés. E se você avaliar o livro de Êxodo, Número, você vai perceber que Moisés, ele nunca pede algo para si próprio, mas ele pede algo que Deus mandou, como quando ele manda Josué ir batalhar, enquanto ele fica com Arão, e Arão e o outro personagem oram junto com Moisés para que Josué vencesse uma guerra. Então Josué, ele é um tipo de servidor, que ele é uma pessoa contável. Como eu sempre digo, uma pessoa contável. É possível sempre contar com Josué. Moisés sempre tinha em Josué um servo fiel. E a gente percebe que esse padrão ele vai se repetindo na Bíblia. Ele vai se repetindo. Por exemplo, Elias tinha um Eliseu que o servia. Você vai mais para frente, Paulo tinha um Timóteo ou um Tito. Então a gente vai verificando que esse padrão ele vai se repetindo nas Sagradas Escrituras. E só é possível a gente servir uma pessoa ou seguir uma pessoa quando a gente admira ela. Isso é muito interessante. Eu me lembrava quando eu era jovem, e é por isso que eu pedi para os jovens ficarem aqui, porque começa a surgir nessa idade, na idade do João Vitor, na idade do Caio, por exemplo, alguns falsos ídolos em que às vezes a gente acaba querendo seguir. Eu mesmo, quando tinha lá meus 14, 15 anos, lá no bairro que eu morava, quem é que causava, eu morava assim na Vila Joaniza, quem é que me admirava? Aqueles caras que botavam medo nas pessoas, não é? Pô, aquele mano lá, ninguém leva uma com ele e tal, o cara tá sempre nos panos, tá sempre não sei o quê. E é esse tipo de gente, desses falsos ídolos, que a gente começa, às vezes até mesmo a servir e a querer seguir também essas pessoas. Mas um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles precisam seguir a pessoa certa. Você, jovem, precisa começar a seguir e a servir uma pessoa que te levará sempre para um bom caminho.
Cuidado para não começar a se admirar de falsos ídolos, porque esses falsos ídolos, eles são um laço para a minha e para a sua alma. Então, escolha alguém a quem seguir, escolha alguém a quem servir. Você segue a Jesus Cristo, você segue a Deus, mas você serve a Deus e a Jesus Cristo servindo pessoas e seguindo pessoas que servem e que seguem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só serão honrados por Deus aquelas pessoas que se mantiverem fiéis em servir e em seguir os servos de Deus nessa terra. Só essas pessoas serão honradas, porque são pessoas que Deus pôde contar através da sua vida para fazer algo em prol do reino dele. Então, siga pessoas e sirva pessoas que servem ao Senhor. E Josué, ele fez isso. Então você precisa se perguntar: você tem seguido alguém? Você tem servido alguém? Há muitos anos atrás, quando eu olhava, por exemplo, para a vida do pastor Ricardo Bitum, eu olhava para ele e falava: eu quero tudo que esse homem tem, eu quero a família que ele tem, eu quero pregar como esse homem prega, eu quero dar aula como esse homem dá aula, eu quero. Como é que a gente faz isso? Colando na pessoa e seguindo a pessoa, enchendo o saco dela, se for necessário também, né? Então, é assim, isso vale para qualquer área, qualquer área da sua vida, qualquer área profissional. Por exemplo, eu quero ser um bom administrador, você precisa seguir um bom administrador. Eu quero ser um bom, lutador de jiu-jitsu. Você vai ter que ter um bom mestre de jiu-jitsu. E a gente tem um problema na nossa sociedade, muitas vezes, e quando você começa a seguir de perto uma pessoa, os outros vão achar que você é puxa-saco, que você é, enfim, e não é nada disso, porque você precisa estar perto de pessoas que você admira e de pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar também. Por isso que a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas, os homens ensinem os seus filhos, porque você ensina um caminho pelo qual você já trilhou, para que outra pessoa venha trilhar também. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu te digo que se você se tornar um seguidor e um servidor de uma pessoa que segue a Deus, Deus há de honrar a sua vida em nome de Jesus. Deus há de honrar a sua vida. Mas o seu tiro tem que ser, como eu já disse, tem que ser um tiro comprido. Porque as pessoas, elas começam, mas elas não têm perseverança para continuar. Elas não têm perseverança para seguir. Elas não têm perseverança para ficar até o fim, e isso é um problema. É preciso estar até o fim, porque Josué esteve com Moisés até os seus últimos momentos de vida. Então, você será honrado pelo Senhor, você será honrada pelo Senhor, desde que você mantenha a sua fidelidade em seguir a Cristo e em seguir a Deus, servindo as pessoas que o servem em nome de Jesus. Permaneça seguindo, permaneça servindo, e Deus há de te honrar no devido tempo, no tempo certo. Passamos-se muitos anos entre esse versículo que eu li e aquele de Josué, dizendo que ele começou a ser elevado diante de todo o povo. Não importa quanto tempo leve, chegará a minha vez e a sua vez de ser honrado pelo Senhor no devido tempo, mantendo a devida fidelidade na presença dele, em nome de Jesus. Não se sinta inferiorizado por servir alguém. Não se sinta inferiorizado por seguir alguém, porque no reino de Deus, o maior é quem mais serve. O maior é quem mais serve. A quem você tem servido? A quem você tem seguido? É a pergunta que nós devemos fazer e perseverar em seguir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Segunda característica que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra aí em Êxodo mesmo, no capítulo 24, nós estamos nele, no versículo 18, tem um detalhe que nós precisamos ler para você entender o próximo ponto. No versículo 18, aí do capítulo 24, diz assim: E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então nós lemos no versículo 13, veja aí no 13: Levantou-se Moisés com Josué,
seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. E depois esse outro versículo 18 diz que ele subiu e ficou 40 dias e 40 noites. E aonde ficou Josué? Será que Josué voltou lá para o arraial? Voltou para a vila? Voltou lá para onde eles estavam? O que Josué fez durante esse tempo? Aí, você vai comigo, você vira uma página, nós vamos lá para o capítulo 32. Você vai virando as páginas e você vai vendo tudo o que Deus falou para Moisés. Tudo nessas páginas aí que você virou, tanta coisa aqui, tantas instruções que Deus foi dando para Moisés a respeito de como deveria ser estabelecido o culto em Israel. Aí você vai lá para o capítulo 32, capítulo 32, no versículo 15, diz assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte. Passou aquele tempo lá, 40 dias e 40 noites. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. 16. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Olha o 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido de vencedores, nem alarido de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Então Moisés desceu do monte e Josué estava onde? No pé do monte. Josué, ele não estava no meio da bagunça, porque quando eles chegam no Moisés, antes de descer, Deus fala para Moisés o que tinha acontecido. O que é que tinha acontecido? Tendo em vista a demora de Moisés, o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar, cometer a idolatria. E aí eles começam a dançar, comer, beber e se prostituir. É um funkão lá. Rolou uma imoralidade geral ali. O apóstolo Paulo vai dizer depois lá em 1 Coríntios que só nesse dia, por conta disso, caíram 23 mil pessoas, foram mortas, por causa da idolatria, por causa da imoralidade, por causa da orgia e por causa da glutonaria. E aonde que Josué estava? No pé do monte. Josué não estava no meio daquelas pessoas. Então, o segundo princípio que eu quero compartilhar com os irmãos é que o homem a quem Deus honra não se mistura ao pecado do povo. Vamos dizer, eu digo, vocês repetem: o homem a quem Deus honra não se mistura aos pecados do povo. Segundo princípio, uma pessoa será honrada por Deus se manter a sua vida pura, santa e casta diante do Senhor. Do mesmo modo como naquele momento histórico muitas coisas aconteciam que atraíam os jovens, que atraíam os homens e as mulheres para a imoralidade, porque o costume daqueles povos dos quais eles iam se misturar eram desse tipo. Não convém nem mencionar, mas eram desse tipo. A carnalidade, a idolatria, os pecados que se cometiam eram do mais baixo nível. Assim também nos dias de hoje, as pessoas, os homens e as mulheres também podem ser tentados de igual modo ou de forma muito pior ainda. Essa semana mesmo, durante esses dias, o pessoal compartilhou muito sobre um desenho que passou naquele canal HBO, né? A respeito de um desenho que passava no período da tarde e que tinham características eminentemente pornográficas. Então, hoje, quando a gente, todos nós, mas pensando nos jovens, à medida que você vai atingindo essa fase, essa idade da adolescência,
vão aparecendo oportunidades das festas, das baladas. Alguém vai te oferecer cigarro, alguém vai te oferecer droga, alguém vai te oferecer sexo, alguém vai te oferecer até mesmo atitudes ilícitas de todos os tipos. E muitos jovens sucumbem. Mal abre um bar aqui em Guaianazes, quando você passa ali próximo, ali perto na subidinha, você já vê um monte de carro, um monte de jovem, um monte de menina, um monte de rapaz e até criança, com um copo de cerveja na mão, fumando aquele negócio lá que eu nem sei o nome, que um monte de gente fuma junto. Como é que é o nome daquilo lá? Narguile. Aquele negócio faz um mal danado, porque não tem filtro, né? E um monte de jovem, menor de idade. Então, as oportunidades, as tentações e o apelo que o mundo faz, jovem, é muito mais forte do que o da igreja, institucionalizada, por assim dizer. Mas Deus, Ele honrará a vida do jovem, do homem e da mulher que manterem a sua vida pura, santa e casta na presença dele. Não era diferente no tempo de Josué. Milhares caíram nessa. Josué era um só que se manteve afastado disso daí. Não se engane, você sempre vai ser minoria. Sempre vai ser minoria. Eu sei que as pessoas vão começar a tirar o sarro da sua cara quando você não quiser olhar para aquela foto indecente que tem no celular do seu amigo. Eu sei que eles vão rir da sua cara quando você disser que nunca pegou a menininha ou vice-versa, ou a menininha. Enfim, eu sei que eles vão rir da sua cara quando isso acontecer. É inevitável. Mas lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo, Ele disse que o caminho é estreito mesmo. Quando isso acontecer, quando alguém tirar um sarro de você, saiba que você está no caminho certo. Tome isso como um sinal positivo, uma bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tome isso como um sinal positivo, João Vitor. Caio, tome isso. Estou pegando no pé deles hoje. Mas mencionando o nome deles, na verdade, querendo colocar todos os jovens, nem todos hoje estão aqui, que frequentam a igreja, porque senão sucumbe mesmo. Senão podem sucumbir. E não é isso que nós queremos. Deus quer honrar a sua vida. Deus quer exaltar a vida de cada um de nós. Mas isso só será possível, conforme foi cantado aqui, com renúncia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Josué manteve a sua vida santa, pura e casta, e não se envolveu na idolatria, na imoralidade daquele povo. Meus irmãos, quem é vencido pela droga, quem é vencido pelo cigarro, quem é vencido pelo álcool, jamais prosperará. Porque isso prejudica a própria vida, além de pesar no bolso também. Não é? Além de pesar. Quem é o homem mais rico desse país? É o dono da Ambev, que não por acaso vende cerveja. Então quem é vencido nessas coisas jamais prosperará. Mas o povo de Deus há de prosperar na presença dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Vá agora para Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Nós vimos aqui que Deus honrará a pessoa que aprendeu a servir, que Deus honrará a pessoa que não se mistura ao pecado do povo. E agora nós vamos para o terceiro princípio da mensagem dessa noite. Êxodo 33, versículo 7. Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, bem longe,
e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Presta atenção agora. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué, moço, filho de Num, não se apartava da tenda. Então a tenda é o símbolo da presença de Deus naquele momento. É na tenda que Deus se revela. O tabernáculo ainda não havia sido construído. E o texto que nós lemos diz que todo aquele que quisesse se achegar ao Senhor ia até a tenda. E Josué, ele não deixava a tenda do Senhor. Está escrito aqui: porém o moço Josué, servidor filho de Num, não se apartava da tenda do Senhor. Então aqui a gente aprende o terceiro princípio. O homem a quem Deus honra, ama estar na presença do Senhor. Eu vou falar e vocês repetem. O homem a quem Deus honra, ama estar na presença do Senhor. Ele gosta desse negócio aí. Josué, ele não está lá porque ele é forçado. Interessante que é mencionado aqui filho de Num. Você acha que o Num precisava ficar forçando Josué a buscar o Senhor? Não. Josué, se duvidar, buscava mais que o pai dele. Josué, ele ama as coisas de Deus. Josué, ele ama as coisas do Senhor. Eu acho tão bonito quando a gente vê, às vezes, aqueles vídeos que os irmãos compartilham da Tailândia, da África, com aquelas crianças e com aqueles jovens cantando e louvando a Deus com lágrimas nos olhos, com emoção, sem instrumento musical, só batendo palmas, só, porque eles amam estar na presença do Senhor, sem recursos, sem tecnologia, sem jogo de luzes. E hoje se monta às vezes uma parafernália para fazer com que a pessoa desperte algum interesse no louvor a Deus e estar na presença do Senhor, e às vezes nem isso acontece. Muitos jovens, eles só estão buscando ao Senhor porque é um dever muitas vezes imposto pelo pai e pela mãe. Mas com Josué não é assim. Ele amava buscar a presença do Senhor. E ele Deus está falando com Moisés, mas eu estou aqui como que pegando das migalhas que caem da mesa de Moisés. Alguma coisa aqui vai sobrar para mim. Alguma coisa aqui vai rolar. Não importa que hoje Deus fale mais com Moisés. Não tem problema que Deus use mais a vida de Moisés. Não importa. Não vou ficar com ciúmes dele. Pelo contrário, eu estou aqui. Estou aqui já na cola dele já. Vacilou, a bênção já bate nele, já vem para mim já. Porque ele está ali no lugar onde a glória de Deus se manifesta. Ele gosta disso. Hoje a tenda do Senhor não é um lugar físico, uma tenda. Hoje a tenda do Senhor somos nós, o lugar onde Deus habita e a glória do Senhor se manifesta. Mas não somos nós individualmente. Tipo assim, eu sou o templo do Senhor e eu me basto. Então eu busco sozinho. Eu mesmo oro, eu mesmo abençoo, eu mesmo prego para mim, eu mesmo celebro a ceia, eu tomo e imponho as mãos e me consagro. Não é assim.
Porque Jesus disse: onde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É ali onde Deus ordena a bênção do Senhor, onde os irmãos vão juntos em oração buscar a presença dEle. Que bom e que formoso é quando os irmãos juntos vão ao templo do Senhor, porque a tenda do Senhor hoje é manifestada no meio do seu povo. E ninguém pode provocar essa experiência, esse êxtase na vida de uma pessoa que não somente Deus. Quando uma pessoa ela conhece a presença de Deus, quando a pessoa ela conhece o que é saborear da comunhão com Deus, quando a pessoa percebe que aquela tempestade, aquela angústia da alma, aquela dor, aquela tristeza, aquela falta de sentido, quando ela percebe que com o toque do Senhor, com o dedo do Senhor, aquilo vai embora, e ela começa a perceber dentro de si o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade de Deus na vida dela, ela traz à memória dela tudo aquilo que ela viveu e começa a se lembrar: experiência nenhuma trouxe aquilo para mim, relacionamento nenhum trouxe aquilo para mim, dinheiro nenhum trouxe aquilo para mim, droga nenhuma trouxe aquilo para mim, mas quando eu conheci a Deus, finalmente eu tive paz. E aí aquilo fica carimbado na memória dela, e o resto da vida dela ela vai buscar permanecer e aumentar esse sentimento dentro dela, porque ela ama estar na presença de Deus. E é esse o homem e a mulher a quem Deus prospera: honrarei aqueles que me honrarem. Então, pedindo para os jovens ficarem hoje, porque isso aconteceu na vida do moço Josué, isso aconteceu na vida do moço Davi, isso aconteceu na vida do moço Daniel, isso aconteceu na vida do moço Samuel. Os caras não ficaram velhões, tipo assim, nos 45 do segundo tempo, o jogo do Palmeiras foi até 49, 50, não foi assim. Foi já na fase mais bonita da vida, essas pessoas conheceram Deus. Na fase mais bonita da vida, e elas ficaram. Toda fase é bonita, né? Na aurora da vida, por assim dizer. Toda fase é bonita. Quer dizer, pastor, estou na fase feia. Não é isso que eu quis dizer. Entenda o que eu quero dizer. O Salmo 63:3 diz: a graça do Senhor é melhor do que a vida. Então é bom estar na presença do Senhor. Josué amava. É por isso que quando você acorda, você ora. É por isso que você ama ler a palavra do Senhor. É por isso que você ama estar em comunhão com os irmãos, ouvir um bom louvor, glorificar a Deus com um bom louvor, porque aquilo vai aumentando essa sensação da presença de Deus na nossa vida. E é isso que faz a gente ser feliz. É isso que faz a gente ser feliz. Por mais bacana que seja o seu marido ou a sua esposa, ele não é capaz de te fazer feliz, porque dentro de você existe uma necessidade eterna, existe uma fome eterna de algo e de significado que um ser humano não pode preencher, somente Deus pode preencher. Por isso que as pessoas elas estão procurando, ela tenta no relacionamento, não consegue, e aí vão tentando em outras coisas, mas aquilo nunca sacia a alma. Só Deus pode saciar essa sede de eternidade dentro do ser humano. O Senhor nos criou com esse senso de eternidade para que nós o buscássemos até podermos achá-lo. Senão a nossa alma fica sedenta. E tem gente que já desistiu de buscar, que vai vivendo dia após dia só esperando o dia da morte. Ela come para viver, trabalha para comer e come para trabalhar. Trabalha para comer e come para trabalhar, chega em casa, assiste TV, fica lá na rede social e só vai esperando os dias passarem. A saúde vai se deteriorando,
as relações dela vão se deteriorando também, e ela só está esperando o dia chegar, e esse dia chega. Aí a pessoa viveu uma vida sem significado nenhum, a pessoa viveu uma vida sem nenhum heroísmo, sem lutar por nenhuma causa, não viveu para servir e não serviu para viver. Morre, faz falta durante os 15 minutos, no outro dia ninguém mais fala dela. Você quer isso para a sua vida? Eu não quero isso para a minha vida também. Por isso que nós estamos aqui aprendendo quem é o homem e a mulher que o Senhor honra. E Ele há de honrar e exaltar a sua vida se você amar e estar na presença dEle. Humilhem-se diante de Deus e Deus os exaltará. Tiago escreveu. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá agora para Números. Agora você vira mais um pouco a Bíblia, as páginas da sua Bíblia. Você vai para Números, capítulo 14. Então disse até aqui, que Deus honra aquele que aprendeu a servir, que Deus exaltará aquele que não se mistura ao pecado da multidão, que Deus exaltará aquele que ama estar na presença dEle. E agora nós vamos ver outro princípio em Números 14, a partir do versículo 5. Diz assim: Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. O que aconteceu aqui? Moisés mandou aqueles homens espiarem a terra, foram 12 homens espiarem a terra, da qual eles iriam entrar. 10 voltaram reclamando e murmurando, dizendo que era impossível, que ali moravam gigantes, que eles seriam devorados. A congregação inteira de Israel ficou com medo, e aí eles queriam apedrejar Moisés e Arão, falando: por que vocês trouxeram nós até aqui para morrer? A gente quer voltar para o Egito. E eles já queriam fazer uma assembleia, fazer um impeachment, tirar o Moisés do poder, tirar o Arão do poder, eleger um outro capitão, matar o Moisés, matar o Arão e voltar para ser escravo no Egito, esquecendo de todas as promessas que Deus já tinha feito. E aí Josué e Caleb se levantam e falam: pessoal, põe a mão na consciência, Deus já falou que aquela terra seria nossa, nós podemos devorar, triturar esse pessoal como se tritura o pão, eles não vão poder resistir ao poder de Deus. E eles se veem, falam isso para defender Moisés e Arão. E aí os irmãos conhecem a história já. Todos aqueles que murmuraram, toda a geração dos que murmuraram, não entraram na terra prometida, não conseguiram. Nem o Moisés entrou, porque depois ele deu uma pisada de bola mais na frente. Nem o Arão entrou, mas Josué e Caleb entraram. Por quê? E aí o princípio que eu tiro para os irmãos é que Deus honrará aqueles que o honrarem. Eu falo e vocês repetem: Deus honrará aqueles que o honrarem. Porque quando aqueles caras começaram a dizer que não dava, eles estavam desonrando a Deus. Porque Deus, imagine você fala um negócio para o seu filho, alguém do seu círculo: pode ir que eu sou contigo, vai lá,
que eu já deixei pago a conta para você, é só você chegar e entrar e a pessoa começa a reclamar e duvidar de você, você vai pensar o que da pessoa? Você está desonrando a minha palavra, eu já disse para você, e você vai, reclama e ainda quer bater no cara. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Mas Josué e Caleb não, eles honram. E é tão interessante que eu sempre vejo uma passagem lá de Josué, que o Caleb, ele está com 80, 85 anos e ele fala: eu estou com o mesmo vigor daquele dia de quando Moisés me mandou espiar a terra. Ele tinha mais ou menos 40 anos. E eu falo para minha esposa: mulher, quando tiver 80 anos, eu quero estar com o mesmo vigor que eu tenho hoje. Quero estar forte, quero estar bonito, que nem o seu Belmiro, assim, fortão. Quero estar no vigor, assim. E eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível. Se assim Deus quiser, e se nós aprendermos a honrar a presença do Senhor, honrar a Deus, honrar aquilo que Ele disse, a vida ela sempre pode ficar melhor. Ela sempre pode ficar melhor em qualquer momento da nossa vida. Qualquer hora ela pode ficar melhor. Pode ficar pior também. Pode piorar. Mas com Deus, mesmo se a gente estiver, como o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão romana, ainda assim ele vai se sentir feliz, porque ele sabe que está no centro da vontade de Deus. Porque ele guardou a fé, porque ele terminou a carreira, porque ele foi fiel. Então a vida da gente, a gente não pode perder essa esperança de que a nossa vida sempre pode ficar melhor. Cara, eu fui espiar a terra. Realmente é difícil. Tem os gigantes lá, tem os obstáculos, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Mas isso é legal. Quando Deus coloca alguns obstáculos na nossa vida e a gente não recua e a gente vai para cima, porque isso daí vai dar substância, vai dar experiência, vai dar força, vai dar autoridade para você um dia poder ensinar aquela lição. E quando você conquistar aquilo, você vai dizer: realmente foi Deus que me deu, mas você valoriza porque você também teve que se mexer para conquistar aquilo lá. Então não desanime diante da circunstância mais difícil da sua vida. Se Deus prometeu, Ele o fará. Porque Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Não desanime, não comece a murmurar. Não comece a murmurar das pessoas, não comece a murmurar da situação. Não adianta, não resolve nada. A energia que você gasta murmurando era justamente aquela energia que você precisava para ir lá e conquistar a sua vitória. Não dá. A vida é movimento. Você tem que ir para cima do gigante e acertar ele no pescoço. Agora, se você e eu nos acovardarmos, o gigante engole a gente. E a gente não entra na terra prometida. Mas Deus há de honrar aqueles que o honrarem. Honre o Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Não diga que é impossível. Não diga que não vai dar. Não diga que você não consegue continuar. Não diga que você precisa voltar para trás. Não sinta saudade do Egito do qual você saiu, porque lá não há lugar de descanso para você. Lá só há lugar de escravidão. Olhe sempre para frente. Foque as promessas de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E aquilo que nem chegou ao coração do homem, à mente, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jamais desanime. Lute. Aproveite a sua mocidade. Aproveitemos sempre. Mas aproveitemos a aurora da vida para construir uma história bonita na presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos agora para Josué 24. Josué 24. Versículo 14. Aqui nós já estamos no fim já. No fim da vida de Josué. O seu ministério já está cumprido. Ele faz um discurso para o povo, não como se fosse um discurso de despedida. E ele fala para o povo escolher.
Você sempre vai ter a oportunidade de escolher, meu irmão. Você sempre vai ter a oportunidade de fazer a opção, todos os dias. Todos os dias você tem que fazer uma opção, ou por Deus ou pelo mundo, ou por Deus ou pelo diabo, ou por Deus ou pela sua carne. E Josué, ele diz assim, vamos ler a partir do versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos essa última frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o princípio que norteou a vida de Josué até aqui. E ele reafirma: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O homem a quem Deus honra é aquele que zela pela salvação da sua família. Vou dizer e vocês repetem: o homem a quem Deus honra é aquele que zela pela salvação da sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por maiores que tenham sido as obras de Josué, por mais significativo que tenha sido o ministério público de Josué, o mais importante ministério de Josué foi a sua família. Não vale a pena ganhar o mundo, não vale a pena ganhar reconhecimento ministerial, não vale a pena ganhar o respeito dos irmãos e das irmãs, não vale a pena aparecer no hall da fama das redes sociais, por causa dos nossos feitos, ainda que Deus opere milhares de milagres através da sua mão, ainda que Deus ensine milhares de pessoas através do seu ensino, nada disso valerá a pena se nós perdermos aqueles que o Senhor nos deu em família. Não vale a pena. No que depender de você, porque nem tudo depende de você. Muitas vezes vai depender da escolha do outro também. No que depender de nós devemos fazer o possível e pedir para Deus fazer o impossível, para que nós e nossa casa possamos servir ao Senhor. Para estar com o seu filho no ministério, para estar com a sua filha diante da presença do Senhor. Se for necessário, abra mão de cargos. Se for necessário, abra mão de funções. Se for necessário, abra mão de reconhecimento, para que o seu filho ou sua filha estejam com você no meio do povo de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra nos diz que nós devemos ensiná-los ainda enquanto são crianças, para que quando cresçam não se desviem do caminho do Senhor. Abra mão do que for necessário, para que o seu filho ou a sua filha cresça nos caminhos do Senhor, cresça aprendendo a adorar o Senhor, reverenciando o Senhor, aprendendo a louvar o Senhor. Que os nossos filhos não sejam pessoas distraídas na hora do louvor. Não deixe de mexer no celular, não deixe de mexer no tablet, não ensina desde pequenininho a cantar
pegue na mão dele, dance com ele, cante com ele, ensine o louvor para ele. Mas importa nós fazermos o que for necessário e estiver dentro do nosso alcance para que nós não percamos o nosso filho, a nossa filha para as trevas e para o mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jovem, não fique achando que é legal namorar à vontade, sair com todos ou sair com todas e ficar ficando, porque isso vai desperdiçar uma energia muito forte na sua vida. Vai desperdiçar uma energia muito forte. Vai impedir que você edifique financeiramente, estruturalmente, emocionalmente, psicologicamente, academicamente, profissionalmente. Mas já vá colocando diante do Senhor esse pedido, esse sonho, esse desejo de ter uma família cuja casa sirva ao Senhor. Não exija as melhores notas, não exija as melhores posturas, não exija que seja o melhor de tudo nos esportes, não encha de atividades sem fim, mas uma coisa nós devemos zelar, para que essas crianças e os nossos filhos aprendam a honrar e amar ao Senhor, que eles possam ver isso na nossa vida, que quando eles abrirem a porta do seu quarto possam te pegar orando de joelhos, que ele possa ter liberdade para olhar no seu celular um dia, jogar um joguinho e não achar que ali tem uma bobagem, uma porcaria, um lixo. Aliás, eu queria perguntar para os jovens aqui, se eu abrisse o seu celular aqui na frente, o povo poderia ver? Se eu mostrar o seu celular aqui, você iria se envergonhar? Seu pai tem a senha do seu celular? Sua esposa tem a senha do seu celular? Ah, é privacidade. Privacidade é uma ova. Privacidade é uma ova. Não tem privacidade, não. Porque você está indo para as trevas. A Bíblia diz lá em João 3 que quem não vem para a luz é porque tem medo de mostrar que suas obras estão nas trevas. Por isso que esconde. Um veneno, capa de Acã, doutrina de demônios. É o portal do inferno na sua mão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não duvido que tem pessoas vivendo bem fora do âmbito. Seria uma patetice minha dizer isso. Aparentemente, tem pessoas que vivem bem fora. Às vezes até melhor do que os de dentro. A gente precisa... Só que uma pessoa que está fora, ela não está contribuindo com a expansão da causa. Ela está enterrando o talento dela. Está enterrando o dinheiro dela, o dom que Deus deu para ela. E ela vai ser cobrada disso naquele dia. Porque às vezes a igreja não consegue dar uma cesta básica a mais, a igreja não consegue avançar mais, porque esse que era o obreiro e tinha que estar trabalhando na obra do Senhor, está passeando, está viajando, se deitou para comer, beber e se divertir, para viver como qualquer pagão nesse mundo aí. E fica sempre lá, né? Com uma campanhazinha suando. Você precisa voltar, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E sempre correndo o risco de ter a sua casa, a sua vida, a sua alma assaltada pelo mal. Mas o homem e a mulher a quem Deus honra é aquele que zela pela salvação e pela santidade da sua família. Então, enquanto houver força em você, faça de tudo em oração e exemplo de vida, para que a sua casa honre ao Senhor. Ore com eles todos os dias. Ore por eles todos os dias. Tenha coerência entre aquilo que você ensina e aquilo que você vive. Tenha tempo de qualidade com sua esposa, com seus filhos. A gente conversava sobre isso ontem com o André.
e esforce-se para educá-los no caminho do Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor há de honrar a sua vida em nome de Jesus. Não é